Amém. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado, Deus, por mais esse dia, Pai. Muito obrigado mesmo, Deus, porque a Tua presença, Pai, se faz presente, Deus, no nosso meio, Deus. Mesmo, Deus, a gente não estando de corpo presente, Pai, mas em oração mesmo, Deus. Pai, a gente está presente, Deus. Pai, te peço mesmo, Pai, sobre esse culto, Deus, que a Tua presença, Pai, seja real, Pai, em cada casa, Pai, em cada sala mesmo, Deus, que a Tua presença, Pai, seja, Pai, real, Deus, neste lugar, Pai, nesta live, Pai, neste culto, Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai, cremos em Ti, Deus. Queremos, Pai, que Tu és um Deus, Pai, que salva, Pai, que cura, Deus. Pai, cremos mesmo, Deus, que Tu és um Deus mesmo, Pai, que bagunça toda a nossa ordem, Pai, de organização, Pai, de população, Deus, de sociedade mesmo, Deus, porque, Pai, para tudo Tu tens um plano, Deus. Pai, que a gente possa entender, Pai, e crer, Deus, que o Teu plano é maior, Deus, e melhor que os nossos, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai. Vou colocar minha fé em Ti, caminhar sem ao lado olhar. Eu creio e confio em Ti. Não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do Teu coração. Guia-me segurando em minhas mãos. Carrega-me quando não posso mais andar. Protege-me, leão da tribo de Judá. Não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do Teu coração. Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do Teu coração. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Leva-me acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Acima do medo, acima da dor, acima da
aflição. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Oh Jesus, te adoramos, Pai. Quero conhecer-te cada dia mais, a ti estar na tua presença e adorar. Revela-nos tua glória, desejamos ir muito mais em ti. Queremos tua presença, Jesus. E ao que está sentado sobre o trono, e ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, e ao que está sentado sobre o trono, e ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Quero conhecer-te cada dia mais, a ti estar na tua presença e adorar. Revela-nos tua glória, desejamos ir muito mais em ti.
tua presença, Jesus. E ao que está sentado sobre o trono, e ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, e ao que está sentado sobre o trono, e ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder para todos sempre, para todos sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder para todos sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Oh Deus, Tu és bom, Pai. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a Ti o que posso te dar por tudo que Tu és. Você me libertou e me curou. O que posso te dar por tudo que Tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em Ti. Teu amor é pra sempre. És bom em todo tempo, és bom.
justiça está em ti, teu amor é para sempre. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é para sempre. És bom, tu és bom, tu és bom, bom, tu és bom, tu és bom, tu és bom. Graça e paz, amada igreja. Agora vamos estar fazendo um momento de oração pela caixinha e também por tudo que nós temos passado nesses últimos dias. Então, queria pedir para você que fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça. Senhor, quero te pedir, Pai, que o Senhor Deus tenha misericórdia, Deus, do nosso povo. Que o Senhor esteja conosco, Pai, nesse momento tão difícil, esse momento, Deus, de pavor, Senhor Deus, mas eu creio, Paizinho querido, que o Senhor é calma, Pai, o Senhor é tranquilidade, Senhor Jesus, o Senhor está conosco, o Senhor sempre esteve. Então eu oro a Ti, Paizinho querido, que o Senhor dê capacidade aos médicos, Pai, dê capacidade, Senhor Deus, aos cientistas, Senhor Deus, para descobrirem, Senhor Deus, porque o Senhor que capacita, Pai. Abençoa, Senhor Deus, as pesquisas nessa área, Pai, que o Senhor venha estar realmente, Pai, dando força, Senhor Deus, para nós estar vencendo, Pai, esse momento, Deus, contra esse vírus, Paizinho
Paizinho querido. E também eu oro, Pai, pela caixinha de oração, Senhor Deus. O Senhor conhece, Pai, o coração de cada um, Senhor Deus. O Senhor conhece, Pai, os pedidos que estão aqui, Senhor Deus. O Senhor sabe, Pai, de cada um precisa, Senhor Deus, a enfermidade de cada um, Deus. Eu oro a Ti, Pai, que o Senhor Deus venha estar abençoando, Pai, na sua casa, Senhor Deus, cada pessoa que está, Senhor Deus, passando por uma enfermidade, Senhor Deus, as pessoas que estão nos hospitais, Senhor Jesus. O Senhor venha estar curando, Senhor Deus, trazendo renovação, Senhor Deus, na sua saúde, Paizinho querido. E venha estar libertando, Pai, de todo o mal, Paizinho querido. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém. Então, igreja, eu queria compartilhar com vocês uma ideia que surgiu no Ministério de Jovens. Essa ideia seria fazer uma campanha de oração, de jejum e oração, na realidade. E a ideia funciona basicamente o seguinte: o primeiro turno de jejum começaria na madrugada, iria até as 4 da tarde, e o segundo turno começaria às 4 da tarde e iria até a madrugada. Nesse período, você escolhe um momento oportuno para estar fazendo, né, o seu devocional, o seu clamor a Deus, né, devido a toda essa situação que nós temos passado, né, por conta desse vírus, né, desse coronavírus. E vem estar pedindo pelo nosso povo, pedindo misericórdia a Deus, em união, junto com a igreja, né, junto com nós que já estamos participando. E eu lanço o convite para vocês, para estarem juntos, também aderindo a essa campanha, né. Vai funcionar da seguinte forma: você escolhe um dia que você deseja participar e também o período, e pode passar para o WhatsApp da igreja através de mensagem, informando certinho para a equipe que vai estar organizando uma escala e montar o quadro do jejum. Seria isso aí, eu espero que todos participem e graça e paz. Amém. Glória a Deus. Vamos aproveitar, né, como a gente tradicionalmente já faz aqui, a gente vai fazer um momento de dízimos e ofertas. A gente está nessa situação, então nossos dízimos e ofertas eles estão sendo feitos na conta, né, da Comunidade Cristã de Itajaí, no Bradesco. Não sei se vai estar aqui ou aqui, vai estar aí as informações. E você também que não consegue, você não pode usar a conta na quarta-feira, no período da tarde, os pastores estão aqui na secretaria da Comunidade Cristã de Itajaí. É muito, né, o nosso segundo culto online, é muito bom saber, a gente, graças a Deus, tem homens e mulheres fiéis, a gente sempre tem pessoas que entenderam esse princípio, e é um momento muito delicado, né, não só de saúde pública, mas também de economia, e eu queria encorajar você a ser corajoso nesse período, não com dízimo e oferta só, porque eu creio que você já entendeu, eu creio que você é fiel, mas para que você esteja atento às pessoas à sua volta. Existem pessoas que são mais afetadas por esse período, existem pessoas que trabalham com diária, existem pessoas que uma semana, 2 semanas parado já é um problema grande. Então, que como cristãos, a gente possa entender esse mandamento de dar, que a gente possa, nesse período, se estender ao próximo, que a gente possa enxergar aquele que está ao nosso redor em necessidade, né, e que, se a gente puder compartilhar com essas pessoas, que a gente também possa, e isso é um pouco, ir um pouco além do que é mandamento e obediência, é sobre a gente ser realmente esse cristão. Vamos aproveitar esse período para a gente transicionar para a palavra. Normalmente a gente pergunta, né, se tem alguém nos visitando. Brincadeiras à parte, a gente sabe que pode ter pessoas de fora nos assistindo na live, então aqui é a família ICCI, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa, aproveite esse momento para compartilhar de forma segura, cumprimentar o seu irmão, quem está aí na sua casa, e em seguida teremos a palavra. Amém? O teu fardo, meu pecado apagou, e hoje tudo novo
novo se fez. Santidade é a minha adoração. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. A tua cruz, o teu fardo, meu pecado apagou, e hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. Amém. Glória a Deus. Vamos para a palavra, esteja em oração comigo. Senhor Deus e Pai, obrigado, Deus, porque Tu continua sendo bom. Obrigado, Deus, porque Tu és socorro bem presente na tribulação. Oramos por esse momento, Deus, que realmente o Teu Espírito possa estar vindo ministrar em nós, Papai, que possamos estar sendo consolados, Papai, que possamos estar sendo edificados, Deus, que possamos estar cada vez mais aprendendo, Deus, e sendo moldados por Ti. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. É diferente. A gente está aqui tudo vazio no templo, mas quando a gente olha aqui para tudo isso, a gente lembra que isso aqui não é o templo. Isso aqui não é onde Deus habita. Ele não habita em templos feitos por mão de homens. E hoje à noite, que é o dia que a gente faz o culto, não é o culto. Aqui é o momento onde a gente se reúne, aqui é o lugar onde a gente celebra juntos, onde a gente tem comunhão, mas a verdade é que a palavra fala em Romanos 12, no versículo 1, que ofereçam a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável. E esse é o culto racional. O nosso culto a Deus, ele sempre começou na segunda-feira, no dia a dia, no nosso viver, no nosso cotidiano. Então, o domingo é só uma parte desse culto racional. E hoje a gente está vivendo isso ao extremo. A gente não consegue nem estar reunido juntos, mas é graças a Deus pela tecnologia que, mesmo separados, mesmo em cada um no lugar, a gente pode, de alguma maneira, estar conectado. Mas é bom sempre lembrar que igreja é eclésia, chamados para fora. Não se resume a um lugar. Igreja é eu e você conectados ao cabeça, que é Cristo. Amém? No meio de uma crise como essa, no meio de momentos como esse, a gente sempre se pergunta, por que de tudo isso? Por que da crise? Ou qual é a causa? Por que tudo isso está acontecendo? E muitos já estão falando, nossa, é o final dos tempos, é o cavaleiro do Apocalipse, um dos cavalos, é o cavalo amarelo, cada um com uma ideia. E sempre isso acontece em momentos de crise mundial, em momentos de grande impacto. Eu queria mostrar aqui 4 razões por que as coisas acontecem no mundo. E essas 4 razões é meio que um consenso cristão nosso. Existem 4 motivos por que basicamente todas essas coisas acontecem. E não só a crise do coronavírus, mas no geral. A primeira é o diabo. O diabo, ele é um agente que sempre está no mundo para influenciar, para
ele sempre quer o nosso mal, ele é o maligno encarnado, ele sempre faz pressões para que coisas assim aconteçam. Então, o próprio diabo, no momento como esse, está trabalhando e agindo para que a gente sofra e tenha cada vez mais, seja atingido por tudo isso. O segundo é o homem, e a depravação total nos faz ser homens caídos, e nós mesmos somos motivadores para que coisas ruins aconteçam. A gente, pelo nosso próprio pecado, por muitas vezes a gente agir de maneiras que estão longe do que Deus queria, isso acaba sendo uma das razões porque crises horríveis, porque crises que abalam o mundo acontecem. O próprio homem, e na sua maldade, na sua ganância, muitas vezes ele é a causa de tudo isso. Outra é a própria natureza. Em Romanos, Paulo fala que a natureza geme com dores de partos por causa dessa questão desde que o pecado entrou no mundo. Então, a própria natureza, ela tem essa vontade de voltar ao seu Criador, e por isso, muitas vezes, a própria natureza gera situações de impacto, e ela mesma, pela própria natureza mesmo, ela acaba criando crises e tudo mais. E na última é Deus. Deus, na Bíblia você vê vários momentos onde Deus trouxe juízo a um povo, Deus trouxe juízo a uma nação, Deus trouxe juízo ao homem. E então essas são as 4 coisas que fazem com que situações como essa aconteçam. É o diabo, é o homem caído, é a própria natureza e Deus, através da sua soberania. Situações que abalam o mundo dessa maneira, normalmente a gente pergunta, não, a gente fala, né? A gente afirma, não, o que está fazendo isso é Deus, por causa do pecado, ou por causa de alguma situação, ou não, o vírus é a natureza se voltando contra o homem por causa de tudo que a gente tem feito, ou é o próprio homem que, na sua ganância, aí, entre as teorias das conspirações, ele vai lá e faz essas coisas. Outro bota a culpa no diabo. E a verdade é que em situações como essa, as 4 coisas acontecem. Em situações como essa, o diabo está aí trabalhando insistentemente para que a gente cada vez mais esteja na mão do maligno. Em situações como essa, a ganância do homem, o pecado e a má maneira de agir faz com que isso se agrave. Em situações como essa, a natureza responde a tudo isso que a gente tem feito. E em situações como essa, Deus, e na sua soberania, Ele age para nos ensinar, Ele age para trazer para nós momentos de reflexão e tudo mais. Então, quando você pergunta o porquê de tudo isso, lembre-se disso, né? Não é simplesmente uma coisa, é por isso, é por aquilo. Existem muitas coisas, né, quando algo impacta um mundo. E essas aqui são as 4 que sempre uma coisa ou outra está vindo nela. Em situações como essa, as 4 trabalham. E agora que a gente está nessa crise, agora que a gente está vivendo esse momento louco, as pessoas se perguntam, a gente, como cristão, a gente se pergunta o que a gente faz, como agir, como proceder. E por isso eu queria trazer uma mensagem muito rápida, uma mensagem muito simples, eu diria, para que a gente entenda como cristão a gente tem que proceder, como cristão a gente tem que reagir a momentos como esse. A primeira ponto que eu traria é para que a gente seja luz. Em momentos de crise, é um momento, na história, se você olhar, tanto no Império Romano, em próprio pestes que aconteceram, quando havia momentos de extrema crise, a igreja ela sempre aparecia, a igreja sempre era um contraponto de tudo isso, a igreja era um agente que se levantava e ia na contramão. Sempre, quanto mais densas as trevas, maior é a luz de Jesus. Então, nesse momento, eu e você somos chamados a ser luz. E como é que eu e você somos luz? Em Efésios 5:8, ele diz, em outros tempos nós éramos trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Como é que a gente é luz no meio de tudo isso? É simples, a gente tem que trazer paz. Né? Não sei como é que foi a sua semana, mas é angustiante ver tudo isso que está acontecendo, não parar de ver notícias e tudo mais. Eu e você somos agentes de paz, agentes que vão trazer esclarecimento em momentos conturbados. Né? Infelizmente, existe um negócio que
por causa da internet, do jeito que as coisas aconteceram nesse isolamento, a gente acaba, muitas vezes, usando o WhatsApp para levar mentiras, levar as famosas fake news, levar situações que, às vezes, causam pânico, às vezes, confundem a cabeça das pessoas. A gente simplesmente vai lá e repassa uma mentira sensacionalista, uma mentira que tem uma segunda intenção por trás. E sabe qual é o problema da internet? A internet faz com que, atrás da tela, a gente se sinta seguro. Não sei se você já percebeu, a gente está aqui num culto, domingo à noite, e você está atrás da tela. Se você estivesse aqui no templo, você estaria, talvez, numa posição, né, tentando manter uma postura, olhando para o pregador e tudo mais. Como a gente está online, você talvez esteja jogado no sofá, você talvez esteja coçando o nariz, não sei, porque você, atrás da tela, se sente seguro. E isso acontece em outras áreas. Né? Se você entrasse num quarto e visse duas pessoas tendo relação, isso seria horrível, isso seria assustador. Mas atrás de uma tela, se você vê um site com conteúdo que não é para ver, isso parece menos perigoso, isso parece menos assustador. Se alguém vem e conta uma mentira para mim e eu conto essa mentira para outra pessoa, isso é mentira, isso é maledicência. Mas quando alguém passa uma mentira para você no WhatsApp e você reencaminha essa mentira para outra pessoa, parece que não tem o mesmo efeito, parece que não tem o mesmo peso. Você diz, não, só me passaram, eu estou reencaminhando. Enquanto, na verdade, uma mentira continua sendo uma mentira. Então, como cristão, querido, a gente é agente de luz. A gente não pode ser essa pessoa que passa mentiras, que muitas vezes só confundem a cabeça das pessoas, que passa situações que não trazem luz, só deixa cada vez mais tenebroso, graças a Deus hoje a gente tem, por causa da internet, por causa da informação, a gente tem lugares de informação segura, existem os órgãos oficiais, existe tudo isso, e cá entre nós, você está com o celular na mão, com 10 segundos você vai no Google e pesquisa se aquela informação é verdadeira ou falsa. Só que a gente não faz isso, a gente antes já manda isso para frente. Então é um pouco de displicência. Como cristãos, filhos da luz, a gente não pode agir dessa maneira. A gente tem que ser agente de paz. Olha para as pessoas que estão ao seu redor, existem gente angustiada, existem gente que está sofrendo. Manifesta essa paz, que excede entendimento. Diz para essas pessoas, existe um Deus que está acima de tudo e de todos. Existe um Deus que está no controle de todas as coisas. E esse Deus zela por nós. Esse Deus, ele lembra dos seus. Então, isso é você levar isso. Não seja um causador de tumulto, não seja uma pessoa que simplesmente confunde as coisas. Então, a primeira coisa, querido, seja um agente de paz, filho da luz, leve luz aos lugares que estão confusos e tenebrosos. Amém? A segunda coisa é você se estender ao próximo. Você vê que existe um modo de a gente agir em situações de caótico que cresce um egoísmo, né? Pessoas correm para o mercado, compram todos os álcool em gel, compram todos os remédios que existem, perdem literalmente a razão, né? Ela simplesmente parece que desativa uma parte do cérebro porque ela entra no modo animal, onde ela simplesmente quer fazer com que ela se dê bem e ela resolva o problema dela. Isso é o contrário do cristianismo. Se você abrir comigo em Lucas 15, no versículo 3, Jesus conta esta parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo? Vai atrás da ovelha perdida até a encontrá-la. E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. A ovelha perdida, ela é o contrário, né? Você entende quando há alegria por causa de um pecador que se arrepende, mas é muito estranho você pensar em deixar 99 ovelhas para ir atrás de uma. Isso é cristianismo, não é o padrão. Porque para nós, cristão, existe uma ordem nas coisas. Existe Deus acima de tudo e de todos. Deus está lá.
E Deus tem que estar no centro da sua vida, Deus tem que estar em primeiro lugar, Deus tem que estar no lugar de honra na sua vida e na sua casa. Depois de Deus, existe o próximo. E aí é onde coisas mudam, porque tu vai falar aí para as pessoas, Deus está, todo mundo vai, Deus, Deus, Deus. Mas quando você chega no segundo lugar e você bota o próximo, começa a ir na contramão do mundo, porque depois de Deus sou eu. Enquanto no cristianismo, depois de Deus está o próximo. E só depois do próximo começa a entrar você. Só depois do próximo você começa a entrar na equação. Mas sempre Deus e depois o próximo. Então, a gente tem que se estender ao próximo nessas situações e ir na contramão. Existe uma coisa, querido, que como, em momentos caóticos como esse, a gente tem que trazer muito forte no nosso coração, que é: ninguém é descartável. Ninguém pode ser simplesmente abandonado, porque a gente é o povo que vai atrás de uma ovelha. A gente é o povo que crê que por uma alma vale mais que o mundo. A gente crê que Deus veio por causa de uma pessoa que peca. Você entende? Ele vem salvar o mundo, mas se uma pessoa só tivesse pecado, ele viria por essa pessoa, porque uma alma vale mais. Você entende? É um princípio cristão, por causa que a gente vai atrás dessa uma ovelha. E não dá para você ter um pensamento que, não, isso é descartável, sabe? Não, isso aí tudo bem, né? É tanta notícia que os números, eles viram só números. Quantas pessoas infectadas? 500 mil, 500 mil de pessoas infectadas. Já morreu 20 mil. Morreu 5 essa semana. Morreu 10, morreu 20, morreu 50. E você só vai vendo números e números. Nunca se esqueça que atrás de cada número existe uma vida. E de que atrás de cada vida que morreu existe uma família de luto. Existem pais, mães, filhos, filhas, irmãos e irmãs que choram a vida daquela pessoa. Não sei, muitos, a maioria, talvez já passou por momentos difíceis de perder um ente querido. Não dá para você banalizar a perda de alguém. Não dá para você simplesmente dizer, não, é só um número. São pessoas, querido, e como cristão, ninguém é descartável. Como cristão, a gente tem que lembrar disso, chamar Jesus e falar: Deus, deixa eu enxergar com os seus olhos, deixa eu sentir com o seu coração, e chorar com os que choram, e alegrar com os que se alegram. Não dá simplesmente para a gente achar que, não, o próximo, em algum momento ele não importa. Nesses momentos, se estenda. Não sei, talvez você comprou um monte de álcool em gel, pergunta para o seu vizinho se o seu vizinho está precisando. Não sei se talvez você fez o rancho de 2 meses porque você pensou que vai faltar comida no mundo e às vezes o seu vizinho não tem ainda comida suficiente, ele está lá, tadinho, sobrevivendo de pizza ou de pão e mortadela. Se estenda ao próximo, sabe? Pergunte àqueles que a Bíblia fala primeiro os seus, mas quem está próximo mesmo? Quem é o próximo? É o próximo. Se estenda a ele e como cristão, em um momento onde o egoísmo humano berra, que a gente possa gritar ao contrário, que a gente possa ver aquele que está necessitando à nossa volta, a gente possa falar: você está precisando de alguma coisa? Você está necessitando de algo? Eu, graças a Deus, tenho isso aqui. Se você tem algo, que você possa compartilhar com aquele que precisa, no mundo de egoísmo, que a gente possa ir nessa contramão. Então, a primeira coisa, lembra de ser luz. A segunda coisa, que a gente possa se estender ao próximo. Amém? A terceira coisa que eu queria falar com você é para que eu e você possamos ser humildes e sinceros. Humildes e sinceros porque pensa na sua vida pré-coronavírus. A gente sempre esteve no controle. Existe uma necessidade do homem de sempre estar no controle. A gente planeja as compras, a gente planeja o orçamento, a gente controla os gastos, a gente sempre está no controle. E quando vem situações assim, é um tapa na cara dizendo que a gente não está no controle. E é muito engraçado porque a gente entrou nessa situação de não se contaminar com o vírus e aí a gente chega com uma série de medidas e todas elas precisam ser feitas. A gente tem que se distanciar das pessoas, tem que passar álcool em gel na mão toda hora, a gente precisa se limpar e não pode tocar nos olhos e tal, e aí a gente que tem rinite fica assim, meu Deus. E a verdade é que
eu estava lendo as coisas e todas as medidas são tão difíceis porque falaram que até a sacola do mercado a gente tem que tomar cuidado, porque a sacola do mercado está num dos ambientes que mais tem contaminação, então você tem que chegar em casa, livrar da sacola do mercado, limpar os produtos. Eu estava em casa e o meu pai estava no sítio, ele voltou lá para casa essa semana, foi fazer uma visita, né, basicamente. E aí ele falou, não, tem que abrir as janelas. No começo a gente achava que tinha que estar com as janelas fechadas para não contaminar. Não, tem que abrir para arejar. E aí depois que a gente saiu no culto de quarta aqui para fazer a live, ele falou, quando voltar tem que tomar banho. E a gente começa a entrar numa situação que a gente vai pirando. E a verdade, querido, que mesmo que você faça tudo isso, a Bíblia é muito clara que se o Senhor não guardar, em vão é o sentinela. Se o Senhor não edificar, em vão são os que trabalham. Então, no final do dia, eu e você dependemos exclusivamente de Deus. A gente vai, como cidadão, se esforçar ao máximo, mas nada impede de pegar um vírus numa sacola. Talvez você não conseguiu, encostou nos olhos, não sei. Mas a verdade é que a gente crê num Deus que nos guarda. E isso tem que nos trazer paz. A gente vai fazer tudo o que precisar ser feito, mas eu confio num Deus que guarda. Eu confio num Deus, porque no final do dia, mesmo que você faça tudo, mesmo que você se esforce ao máximo, se Deus não guardar, em vão, é aquele que vigia. Então você entende que no fim do dia, e a crise tem mostrado isso cada vez mais, no fim do dia, quem está no controle é Deus, e nós dependemos totalmente dele. Isso mostra a gente tem que trazer uma humildade disso, porque a gente vive num mundo onde eu e você sempre trabalhamos para estar no controle. E no fim, uma crise dessa mostra que no controle a gente não está é nada. E eu não sei, a gente começa a olhar essas situações e não existe nada de bom, né? Às vezes tem pessoas que vêm e falam, não, mas a crise, mas olha pelo lado positivo. Que dá uma crise, pessoas estão morrendo, a situação está difícil, não dá para olhar o lado positivo, é realmente tudo triste. E se tem uma coisa que me constrangeu em tristeza nisso tudo, foi que Deus veio e matou todas as nossas desculpas. A gente sempre fala, né, não é difícil você ver um discurso de, eu queria, né, estudar mais a Bíblia, mas, cara, a vida é tão corrida, a gente não para. Parece que você parou. Quantas vezes a gente fala, não, eu queria ter um pouco mais de tempo, né? Eu estava, antes do coronavírus, mês passado, eu estava atendendo um cliente, eu estava com uma empresa grande, e um dos trabalhadores dessa empresa estava conversando comigo, e ele falou, cara, a gente está trabalhando direto, e eu tive uma filha agora, um filho, não lembro se era um menino ou uma menina, e está crescendo e eu não estou vendo. Eu queria ter mais tempo com meu filho. Bom, agora você tem mais tempo com seu filho. É como se todas as desculpas morressem. E a pergunta é, a gente está, hoje domingo, oficialmente no estado de Santa Catarina, a gente está há 1 semana e meia de quarentena. Em 1 semana e meia, o quanto a gente leu a Bíblia? Em 1 semana e meia, o quanto a gente se buscou o lugar secreto, enquanto a gente foi atrás? Morreu todas as nossas desculpas. Em 1 semana e meia, se você está em casa, o quanto você tem gastado de tempo de qualidade com o seu filho? O quanto você tem gastado de tempo de qualidade com a sua esposa? Às vezes você fala, poxa, eu queria ter mais tempo com a minha esposa para fazer alguma coisa, para curtir, né? Mas ela sempre quer ir para o shopping e ele sempre quer ir para o jogo de futebol. Ótimo, não dá para ir para o jogo de futebol e não dá para ir para o shopping. Agora você tem que ser criativo e ter um tempo de qualidade com a sua esposa, né? Aproveita, faz o que nós jovens aqui a gente não pode fazer. Sabe, todas as suas desculpas, elas caíram. Todas as nossas desculpas morreram. E isso mostra agora se elas eram desculpas esfarrapadas ou não. Se elas eram simplesmente só desculpas. No final do dia, não existe tempo, existe prioridade. O que é prioridade, você tem tempo. O que é prioridade para você, você consegue tempo. E isso tem mostrado para nós quais são as nossas prioridades. É muito extremo tudo o que aconteceu, mas tem mostrado o que é valor e o que não é. E a gente precisa ter humildade para reconhecer que muitas coisas na nossa vida estavam fora de ordem. Muitas coisas na nossa vida estavam trocando os valores. E agora,
nesses momentos assim, e que a gente começa a se reconhecer e trazer essa humildade, eu oro para que nisso tudo a gente seja sincero. Nisso tudo a gente consiga buscar Deus com orações sinceras. Não orações de propaganda de pote de margarina, sabe? Aquelas orações que fica se fazendo. Não, orações sinceras. Cristo, quando estava aqui na terra, ele ora para que, se possível, Deus afastasse dele aquele cálice. Mas que, acima de tudo isso, a vontade de Deus fosse feita. Na cruz, ele fala os Salmos 22. Deus meu, por que me desamparaste? Era um momento de angústia e de muito peso. E ele diz esse salmo, e o mais lindo, se você ler o salmo no final, ele diz que Deus reina sobre tudo. Então, você diz, você diante de Deus precisa ser sincero, mas que quando você ser sincero, não seja só resmungos, seja Deus meu. Ele continua sendo Deus, ele continua sendo próximo. E aí você lamenta, porque a gente, como eu já falei, às vezes a gente acha, ai meu Deus, está lamentando. Querido, existe um livro na Bíblia chamado Lamentações. Então, tem esse tempo de ser humilde e de dizer, perdão pelas desculpas, Deus, perdão porque muitas vezes a gente não percebeu o que era de valor. E ora, não sei como você sentiu essa semana várias coisas aconteceram e eu me senti angustiado. Bateu realmente, né? Eu sempre fui um cara muito tranquilo, mas eu senti angústia, sabe? A gente fica acompanhando muita coisa acontecendo e existem muitas situações tristes. E eu tive o meu momento de dizer, Deus, eu quero te ver nisso tudo, porque é angustiante. E eu acho que mais do que nunca, é momento de ter orações sinceras. Não religiosidade ou momentos de pote de margarina, mas com humildade, ser sincero diante de Deus. Amém? E o último, né? Então lembrando, você precisa ser luz no meio dessas trevas que estão acontecendo. Você precisa se estender ao próximo. Você precisa ser humilde e sincero diante de tudo isso. E o quarto, por último, seja fiel. Eu diria, continue sendo fiel. A Bíblia, ela é muito clara. Em Mateus 24, 13, Jesus fala, aquele que for fiel até o fim será salvo. Em Apocalipse, ele diz, aquele que perseverar, eu darei a coroa da vida. Então, a gente sempre fala, não é uma corrida de 100 jardas, é uma maratona, onde a gente precisa continuar caminhando, a gente precisa buscando e continuar buscando. Então, essa fidelidade é trazer Deus para esse centro onde Ele é lembrado. Eu não sei o que você já passou nessa 1,5 semanas, mas como eu, talvez você teve momentos de angústia, como eu, talvez você teve momentos de tristeza, talvez você teve momentos de ficar pensando e refletindo, mas eu te encorajo, traga à memória aquilo que te dá esperança. Em Lamentações, eu tenho tudo anotado, Lamentações 3:21 diz, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, nem por um momento, ouse esquecer que Ele é o Deus Criador dos céus e da terra. Nem por um momento, ouse esquecer que Ele sempre foi fiel com você. Nem por um momento, ouse esquecer de que Ele sempre te sustentou. Em momentos como esse, muitas vezes a gente esquece de que Ele é fiel, de que Ele está ali, de que Ele se preocupa com aqueles que o temem, que Ele é um Deus que te ama, que Ele é um Deus que está cuidando de tudo, que está acima de toda situação, que Ele é um Deus que é socorro bem presente na tribulação. Nem por um momento que a gente esqueça de que Ele é o bom pastor, e o bom pastor deu a vida pelas suas ovelhas. Que nem por um momento a gente se esqueça de que Ele é o Deus que criou tudo, que Ele é o Deus que, quando você estava no ventre da sua mãe, Ele te moldou, Ele pensou em você. Ele não pensou em você para chegar agora no meio de uma crise e dizer, olha, esqueci deles. Que a gente não se esqueça de quem Deus é. São momentos como esses onde o mundo não tem esperança, nós temos a esperança. Onde o mundo não sabe para onde correr, ou não sabe se sai, se fica, se o que faz, parece que estão correndo que nem barata tonta. Em momentos como esse, a igreja de Cristo é a resposta, porque nós
temos a resposta. Em momentos como esse, a gente leva Cristo às pessoas porque Cristo em nós é a esperança da glória. A gente leva um Deus que ama, a gente leva um Deus que cuida, a gente leva um Deus que traz paz. Um Deus que vai dizer, olha, é um momento difícil. Nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E em Cristo, querido, a gente vence o mundo, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. É um momento onde evangelhos bobos caem. É um momento onde só a palavra de Deus permanece. É um momento onde a verdade nos liberta. E sabe por que a verdade? Não a verdade de um, a verdade de outro, porque a verdade da Bíblia nos liberta. Porque a verdade da Bíblia, a verdade de Cristo, ela vem ao nosso encontro. E essa verdade diz que Ele é a nossa esperança. Não adianta colocar a esperança no álcool em gel. Não adianta colocar a esperança num jeito, num método, em nenhuma coisa. Ele é a nossa esperança. E como cristãos, a gente tem que levar essa esperança às pessoas. Existem pessoas, se nós, os salvos, se nós, os eleitos, se nós os conhecem, temos momentos de angústia, o que dirá aqueles que estão perdidos e que não têm para quem recorrer? Eu e você somos respostas de Deus para a vida deles. Que a gente consiga ser fiel, que a gente consiga lembrar de tudo isso. Eu vi essa semana uma pessoa compartilhando sobre os homens que foram até a terra prometida. Quando Moisés leva o povo à terra prometida, na primeira vez é rápido ele chegar até lá e ele manda as pessoas para irem lá espiar a terra. E quando eles vão espiar a terra, existem vários que vêm gigantes, que vêm povos fortes, que vêm pessoas que estão lá dominando aquele lugar e que vai ser difícil, mas existia Josué e Caleb, que quando chegaram na terra, eles olharam uma terra que tinha cachos de uva gigante, uma terra que tinha mel em abundância, uma terra que você podia simplesmente regozijar, e eles lembraram da promessa. Eles lembraram de um Deus que abriu o mar, eles lembraram de um Deus que sustentou eles até ali, e eles falaram, lá está a terra, a gente quer ela. A gente, no meio da crise, a gente precisa ver como a gente enxerga as coisas. Se você enxerga as coisas com olhos de Cristo, onde você enxerga a promessa que Deus tem para a nossa vida, ou se você simplesmente enxerga gigantes. Você só enxerga povos que são mais fortes, situações que são piores. Querido, eu te encorajo a enxergar a promessa. Eu te encorajo a lembrar de tudo que Deus fez, de tudo que Deus faz, para que a gente enxergue quem nós somos nele. Não é tempo de, como cristão, ficar apavorado. Eu sei que é difícil, mas se você é cristão, você é um pequeno Cristo, que a gente possa lembrar disso, que a gente possa lembrar quem nós somos nele, que a gente possa entender tudo o que Deus está fazendo, como eu e você temos que proceder. Não seja um propagador de notícias que não fazem sentido, uma pessoa que traz dúvida e assusta, não. Seja em meio ao mundo de tanta turbulação, que você seja uma âncora, você seja um lugar sólido, onde as pessoas olhem para você e perguntam, nossa, por que você está tão calmo? Por que o mundo, meu Deus, você não está vendo o que está acontecendo? Eu falo, não, eu estou vendo. Mas eu não vejo só as coisas que acontecem no mundo, eu vejo aquele que criou o mundo. O salmista diz que ele mede o universo na palma da mão. O universo. Qual será o tamanho do universo na palma da mão de Deus? Será que é um negocinho assim? Se eu creio nesse Deus, eu não posso temer mais nada. A palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Sabe, querido? O verdadeiro amor é Cristo. Cristo, ele não tem amor, ele é amor. E lança fora todo medo. Que eu e você possamos transbordar desse amor. Amém? Eu quero orar com você. Eu quero, nesse momento, a gente possa ser sincero e humilde diante de Deus. E a gente possa trazer à memória o que nos dá esperança. Amém? Senhor Deus e Pai, obrigado, Deus, porque Tu continua sendo bom. Obrigado, Deus, porque Você está acima de tudo e de todos.
Obrigado, Deus, porque a sua soberania, Deus, nos coloca, Senhor, aonde Tu quer que nós esteja. Obrigado, Deus, porque a sua misericórdia continua se renovando todas as manhãs. Obrigado, Deus, porque você continua fazendo o sol se levantar e se pôr sobre justos e injustos. Obrigado, Deus, porque a sua graça nos alcançou e tem nos transbordado. Deus, queremos ser filhos de paz. Queremos ser agentes seus no meio de tudo isso. Eis-nos aqui, Deus. Usa-nos, papai. Que nós possamos, Deus, estar cheios da sua coragem para compartilhar o seu amor. Que nós possamos estar cheios da sua coragem para falar que tudo vai ficar bem. Não porque a gente está olhando as circunstâncias e tudo mais, mas porque no final da história, Deus, Tu vence. Porque no final da história, todo joelho se dobra diante de Ti. Então, a gente já sabe como vai ser o fim. Então não vamos nos preocupar com o meio, Deus, porque simplesmente a gente tem o vencedor, Deus, ou aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, do nosso lado, papai. Oramos, Deus, pedindo perdão por todas as vezes, papai, que inventamos desculpas bobas e inúteis. Por todas as vezes que inventamos desculpas para não te procurar mais. Por todas as vezes que inventamos desculpas, Deus, para trocar as ordens das coisas na nossa vida, para dar importância ao que não tem valor e esquecer o valor das coisas importantes. Perdão, Deus, por todas as desculpas bobas. Perdão, Deus, por todas as vezes que negligenciamos aquilo que Tu tens feito e quem Tu és. Eu oro, Deus, para que venha ao nosso encontro, Deus, aquilo que nos traz esperança. Declaramos, papai, que cremos em Ti. Declaramos, Deus, que sabemos que Tu és fiel, que Tu sempre foi fiel e que Tu continuarás sendo fiel. Declaramos, Deus, que Tu és o Deus que era, que é e que há de vir, papai, e que em Ti, Deus, estão todas as coisas, Senhor. Que Tu, Deus, és o Deus Todo-Poderoso, papai, Criador dos céus e da terra, Senhor. Tu és, Deus, o Filho amado, Deus, do Deus Pai, Jesus, que realmente, Deus, veio ao nosso encontro, que se entregou por nós, papai, e que em Ti, Deus, estão todas as coisas, papai, que em Ti, Deus, toda autoridade está, papai, que em Ti, Deus, nós temos refúgio, papai, que em Ti, Deus, a gente tem, papai, consolo. Oh, Jesus amado, que a gente se lembre, Deus, de quem Tu és, que a gente se lembre de tudo que Tu tens feito, que a gente se lembre de todos aqueles momentos na nossa vida, papai, que Tu nos socorreu, de todos aqueles momentos em nossas vidas, papai, que Tu simplesmente estava lá, papai, porque Tu nos ama. Que a gente não ouse esquecer, Deus, de quem Tu és. Que a gente possa trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Eu estava lendo um livro essa semana acho que semana passada, não lembro, e o autor, o Francis Chan, ele diz assim: qual foi a última vez que você teve fé? E eu falo, a gente sempre tem fé. Não, mas pensa real, assim, qual foi a última vez que todas as suas alternativas foi ter fé? No mundo onde a gente sempre está no controle de tudo, muitas vezes a gente esquece dos momentos que a gente tem que ter fé, que a gente simplesmente precisa crer, porque não existe mais nada que está no nosso controle. Eis aí uma oportunidade incrível de ter fé, uma oportunidade incrível de a gente estar totalmente rendidos na mão de Deus. Amém? Para encerrar e dar a bênção final, eu quero ler 1 Pedro 5,7, que diz: lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Que nós possamos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Em João 7,53 diz: então todos foram para as suas casas. Parabéns, igreja, porque todos nós estamos em nossas casas. A gente tem levado esse versículo muito a sério. Senhor Deus e Pai, eu oro, Deus, por cada pessoa que está vendo esse vídeo, Deus. Eu oro para que o Seu Espírito vá de encontro a cada um, Senhor. E encha, Deus, de coragem, encha de esperança, Papai. Encha de
força, encha, Deus, de alegria, Deus, que a gente possa rir em Ti no meio de tudo isso, porque Tu está no barco com a gente, Deus. Que possamos lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade e ter a certeza, papai, que Tu tens cuidado de nós. Amém? Deus abençoe a amada igreja, a comunidade cristã. E em breve, se Deus quiser, a gente se vê aqui. Amém.